Bom, pessoal, no vídeo passado nós falamos um pouquinho da ideia de proteção da armadura de uma estrutura em concreto, já que esse é um dos principais problemas, uma das principais patologias que são comuns às estruturas em concreto armado. Bom, uma das principais manifestações patológicas no concreto armado é, sem sombra de dúvidas, essa corrosão. Bom, e o porquê disso? Porque nós temos um baixo valor de recobrimento das armaduras, por exemplo, quando a gente não obedece às normas da ABNT. Isso vai trazer para a gente, né, a manifestação patológica de corrosão da armadura. Preste atenção, nós temos uma normatização, conforme a gente viu na aula passada, no vídeo passado, na realidade, a NBR 6118, ela vai preconizar o valor desse recobrimento para cada uma das situações, para cada uma das 5 situações que a gente tem, para cada um dos 5 ambientes agressivos. Se eu tenho um concreto com elevado fator água-cimento, com certeza eu vou ter uma maior porosidade. E essa maior porosidade vai gerar para a gente também maior presença de fissuras e, consequentemente, maior possibilidade de estruturas corrosivas adentrarem pela estrutura final do concreto e atingir a armadura. E, consequentemente, levando a essa armadura a sua corrosão. Bom, se eu tenho uma ausência, uma deficiência da cura do concreto, isso pode propiciar para a gente, com certeza, fissuras, com certeza porosidade, vai fazer com que eu tenha uma diminuição da resistência e, consequentemente, corrosão da armadura. Se eu tenho o concreto mal uniformizado quando eu coloco ele na forma, por exemplo, se eu não faço um bom adensamento, eu tenho a formação de ninhos de concretagem, ou seja, porosidade muito grande nessa estrutura e, consequentemente, corrosão da armadura. Erros de traço, né? Se eu deixo o meu concreto mais fluido ou menos fluido, novamente, corrosão da armadura é a consequência disso tudo. E lançamento e vibrações incorretas, de formas inadequadas, ou seja, onde eu tenho uma baixa eficiência no meu adensamento do concreto, ou seja, compactação desse concreto, ele vai ficar mais permissivo, mais poroso, e aí eu tenho corrosão da armadura também efetivada. Bom, a gente sabe que o concreto, conforme já foi falado para vocês, ele proporciona para a estrutura em aço, ou seja, armadura, uma dupla proteção. De que forma? A primeira proteção, a gente sabe da primeira, é que ele funciona como uma barreira física que separa o aço do contato direto com o meio ambiente. E aí a gente evita com que esses agentes agressivos entrem em contato com a minha estrutura em aço. Outra questão muito importante é que se a gente pegar o concreto hidratado, a gente vai ter uma presença muito grande do hidróxido de cálcio. Se vocês pegarem lá no inicinho do vídeo anterior, vocês vão perceber que o hidróxido de cálcio ele é fundamental na presença na estrutura do concreto. Ele faz com que nós tenhamos um pH em torno de 13, ou seja, muito alcalino lá no concreto. E esse pH muito alcalino faz com que haja a formação de uma capa, de uma camada passivadora em torno do aço. Ou seja, o aço fica envelopado por uma camada do meio alcalino. E é por isso que o hidróxido de cálcio, lá do vídeo anterior, é muito importante para prevenir, então, a corrosão da armadura. Bom, os mecanismos de corrosão da armadura. 2 principais. De ação química ou uma ação eletroquímica. Vamos prestar atenção em uma coisa. Quando o aço se diminui, sofre o processo de corrosão, ele vai diminuir a sua seção e, consequentemente, vai se converter em óxidos. O aço é uma liga metálica formada por ferro atômico e carbono. Quando acontece o processo de corrosão, ele vai se converter a óxidos, óxido de ferro, por exemplo.
E isso, então, faz com que nós tenhamos o processo de corrosão da armadura implementado. O concreto, por exemplo, se ele está presente, se ele é armado por uma armadura que tem formação de óxidos, isso pode trazer para o concreto consequências muito drásticas. Por exemplo, ele pode fissurar, ele pode perder lâminas devido às pressões de expansão dos óxidos. Então, por exemplo, os óxidos que são gerados da oxidação do aço, eles vão, de alguma forma, aumentar o volume do aço. Isso vai gerar pressões muito fortes dentro da estrutura em concreto, e o concreto começa a fissurar, perder suas lâminas. A aderência também do concreto na armadura vai diminuir. E aí, consequentemente, eu tenho o desprendimento das estruturas em concreto do aço. Ou seja, o que era para ser fixo, era para ser uma única coisa, graças à presença desses tais óxidos maravilhosos aqui, nós temos, então, essa aderência sendo diminuída ou até mesmo desaparecendo, e eu tenho a perda dessa coesão. E aí, consequentemente, esse concreto se desprende. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de corrosão da armadura. A corrosão química. Conforme eu falei para vocês, eu tenho a oxidação, é um gás, mais um ácido, aliás, mais um aço, e aí nós temos a formação do óxido de ferro. Essa corrosão é muito lenta, e ela demora para causar, de alguma forma, problemas para a armadura. Ou seja, a armadura tem sua deterioração muito lenta. Tudo bem? Então, essa reação não é um problema tão sério para a armadura e para a estrutura em concreto armado. Mas eu tenho também a corrosão eletroquímica, ou seja, a corrosão catódica. Ela vai ocorrer em meio aquoso. Uai, Bruno, mas a estrutura em concreto não é sólida? Sim, mas ela é permeável. Entra água naquela estrutura. Então, se eu tenho água, o que eu vou ter, com certeza, é o processo de corrosão, que é muito encontrado nas estruturas de construção civil. A armadura vai se transformar em óxidos e, consequentemente, nos hidróxidos. Esses hidróxidos comuns às estruturas em aço, lá na estrutura em concreto, na minha estrutura final de concreto armado, esses hidróxidos têm coloração avermelhada, é pulvurulenta, é porosa, ou seja, nós temos aí a formação da ferrugem. Olha aqui nessa imagem. A expansão da armadura já fez com que acontecesse o desplacamento, ou seja, o concreto se desprende da armadura, ele cai. Nós não temos mais o recobrimento e a partir de agora a corrosão química está acontecendo também. Ou seja, essa reação também acontece, já que a gente não tem mais a barreira de proteção. Bom, então vamos lá. Se meu objetivo é falar de corrosão catódica com vocês, eu tenho que contar como é que ela vai acontecer. A presença de um eletrólito, que seria sais dissolvidos em água, a água que está ali umidificando o sistema em concreto armado, e os sais dissolvidos nessa água são os sais do cimento, principalmente hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, eu contei para vocês agorinha, que ele é muito importante para a gente, porque ele vai fazer com que haja a formação de uma camada, de uma película que vai proteger o aço. Se eu estou dissolvendo esse hidróxido de cálcio, eu estou consumindo esse hidróxido de cálcio. E aí, meus caros, um problema muito grande para a gente. Tudo bem? Bom, outra questão muito importante que vai acelerar a corrosão da armadura é a presença do anidrido carbônico, ou CO2, ou dióxido de carbono. Nossa, meu Deus, e outros aqui também que são muito drásticos. O íon cloreto, esse cara é um problema muito grande no processo de corrosão da armadura.
A gente conhece esse processo, a influência desse cloreto na corrosão da armadura. Aqui em Minas Gerais, muito bem, a gente é muito esperto, a gente não compra carro de jeito nenhum lá do Rio de Janeiro, da Bahia, do Espírito Santo, por conta da maresia, né? Esse problema foi muito drástico também há pouco tempo atrás, pouco tempo, assim, uns 20 anos atrás, quando a gente teve aqueles prédios lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que desabaram, Palace 1 e Palace 2, de um deputado federal, Sérgio Naia, porque ele usou areia da praia, e areia da praia na construção, né? Ele usou areia da praia na construção, e lá na areia da praia a presença de Cl- é muito intensa, ou seja, esses íons cloretos corroeram a armadura do prédio, nós tivemos toda a problemática, o prédio não suportou, e aí ele teve que ser um deles caiu, o outro teve que ser demolido. Os íons sulfato também importantíssimos para a gente, no momento onde a gente percebe que isso vai acelerar a corrosão da armadura. Os nitritos e nitratos, os gases à base de enxofre e a amônia, os sais de ureia, na realidade, né, que são fundamentais para a corrosão das estruturas em concreto armado. A gente pode perceber em postes, né, onde os cachorros do bairro geralmente passam, fazem seu xixizinho ali. Se vocês perceberem, onde os cachorros mais fazem xixi, vai ter o desplacamento, vai ter o desprendimento da estrutura em concreto e a exposição da armadura. Então é um problema muito grande que a gente vai tentar entender aqui agora. Outra questão importante também são os óxidos de enxofre, SO2 e SO3. Esses caras também causam uma corrosão muito grande nas armaduras e, consequentemente, traz um prejuízo muito drástico para as estruturas em concreto armado. Bom, vamos tentar entender aqui, olha, como acontece esse mecanismo de corrosão da armadura. Nós temos o agente externo, que é extremamente nocivo à armadura, e ele vai percolando a minha estrutura da armadura, do concreto, desculpa, até chegar na armadura. Lá na armadura, ele estabelece para a gente esses agentes agressivos, oxigênio, sulfato, cloreto, SO2, SO3, os sais de amônia lá do xixi do cachorrinho, ou do humano que faz xixi nas estruturas, né? Nos viadutos, a população de rua que mora debaixo dos viadutos e usa as estruturas que compõem o viaduto como banheiro, né? Eles acabam também degradando aquelas estruturas, então é um problema sério. Isso vai percolando, 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 entra em contato com o aço e aí a gente tem o estabelecimento de uma pilha eletroquímica, onde eu tenho o anodo, onde é a oxidação do ferro, e o catodo. A reação do catodo a gente vai ver daqui a pouquinho. Calma, calma, calma que a gente vai ver. Se vocês perceberem, olha, desse corte, a gente tem a nossa armadura aqui, sofrendo o processo de corrosão. Eu tenho o caminho que esses agentes tóxicos, corrosivos, entraram no concreto. E aí eu tenho a expansão da armadura. Com a expansão da armadura, há uma pressão muito grande aqui dentro, inclusive o desplacamento da estrutura em concreto. Essa estrutura aqui, olha, se desprende e deixa a minha armadura exposta. É um problema sério, sério, sério. Bom, então nós temos aqui algumas armaduras que já, né, exemplos de armaduras que estão passando por processos específicos de corrosão. Olha, na região onde acontece a corrosão, eu tenho aqui a diminuição da seção da armadura e tenho também, por consequência, o seu desgaste. E aí, aqui nessa imagem, ataques da armadura por cloretos, nós temos aqui a armadura sendo totalmente corroída, prejudicada. Olha lá o exemplo, na base de uma pilastra. De um pilar, né? Vocês da engenharia civil chamam isso de pilar. Então nós temos ali uma corrosão extremamente nociva a essa estrutura.
nas lajes. Olha lá. Armadura exposta. Problema seríssimo. Nas paredes, olha. Armadura exposta. Isso aqui me parece ser uma parede de um reservatório de água. Bom, então vamos lá. O primeiro mecanismo de corrosão da armadura que a gente vai discutir, propriamente dito, é a carbonatação. A carbonatação é a inserção do CO2 da atmosfera, mais os componentes alcalinos do concreto, o hidróxido de cálcio, aquele carinha que eu falei que ele é importantíssimo para a gente. Isso faz com que o pH do concreto diminua. CO2 da atmosfera, a água que está na atmosfera ou presente na estrutura em concreto, reagem com o hidróxido de cálcio e aí faz com que o pH abaixe. A velocidade da carbonatação está diretamente associada à porosidade do concreto, ou seja, o meu concreto, se ele é poroso, ele vai ser mais permissivo à entrada de agentes nocivos, nesse caso CO2 e água. A umidade do concreto é, consequentemente, a presença de água. E quanto maior a temperatura e a umidade relativa do ar, ou seja, mais água no ar, mais carbonatação a gente vai ter. Olha a reação que acontece, olha. Eu tenho CO2, mais água, mais o hidróxido de cálcio. Lembrando a vocês que o hidróxido de cálcio era importante porque ele mantinha o pH da estrutura em concreto lá em cima, lá básico, formando então uma camada de passivação em torno da minha armadura. Com o passar do tempo, essa reação vai acontecendo, eu converto o hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio e água, ou seja, o CO2 entra, a água entra, a diminuição do pH da estrutura em concreto, a conversão do hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio, e aí nós temos, então, a perda daquela camada de proteção que eu contei para vocês, a camada de passivação, e aí agora eu tenho a minha armadura sofrendo a corrosão. Quando ela corrói, ela tem a expansão, ela aumenta, e aí de repente nós temos então o desprendimento, o desplacamento da estrutura em concreto. E aí, consequentemente, agora água, CO2, entra muito mais fácil e corrói muito mais fácil isso aqui. De alguma forma, nós acabamos perdendo propriedades físico-mecânicas interessantíssimas da minha estrutura em concreto. Armado, claro, né? Então, aqui, olha. Essa despassivação pode acontecer pela ação do CO2, ou seja, o CO2 reage com as estruturas que estão em volta lá do aço e vai proporcionar a despassivação. E essa despassivação também pode acontecer com a ação dos íons cloreto. Os íons cloreto, eles vão sendo absorvidos e vão capilarmente entrando pela superfície do concreto por difusão iônica e chegam então lá no interior da estrutura. Esses íons cloreto, de alguma forma, vão então causar também a perda dessa camada de passivação, ou seja, a despassivação. Olha lá. Eu tenho então o cloreto entrando na estrutura. Esses cloretos entram junto com a água, chegam aqui, cloreto e água podem formar para a gente o ácido clorídrico. O ácido clorídrico pode reagir com as estruturas que protegiam o concreto. O ferro fica exposto e eu posso formar o hidróxido de ferro 2 e posso formar o FeSL2, o cloreto de ferro. E aí, meus caros, eu tenho então a formação desse tipo de situação, olha. Isso aqui aconteceu no prédio que eu contei para vocês lá da Barra da Tijuca, o Palace 2. A estrutura em concreto foi permeada pelos cloretos da areia. Esses cloretos corroeram a estrutura de aço, formando hidróxido de ferro 2 e cloreto de ferro 2, e, consequentemente, nós tivemos aí a corrosão e aí a perda da coesão dessas estruturas. Por isso o prédio
caiu e o outro teve que ser demolido. Várias pessoas morreram nesse desabamento. Bom, aqui, olha, eu tenho para vocês uma questão muito importante, que é mostrar, então, quem seria a região anódica, a zona anódica, ou seja, a zona corroída, e quem seria a minha zona catódica na minha estrutura metálica. Eu tenho a superfície do concreto, entra-se água, O2, Cl-, sulfato. Isso tudo vem entrando na minha estrutura em concreto, vai percolando a minha estrutura em concreto. Tudo bem? E isso causa pra gente um processo de oxidação da armadura. Isso a gente já conversou. A parte onde está oxidando da minha armadura, a reação que acontece é Fe mais 2, aliás, Fe sólido, vai reagir formando pra gente 2 elétrons mais Fe2+. E aí a gente tem, por consequência, a formação da ferrugem. Se eu tenho essa reação do anodo ferro se converter na ferro 2+, aqui no anodo, na região que vai ser desgastada da placa, da estrutura metálica, eu tenho também que entender que vai acontecer uma região que vai ser o meu catodo. O meu catodo é essa região aqui, ó, onde o O2, que está permeando, está entrando aqui, ou Cl-, por exemplo, entra em contato com a água, recebe os 2 elétrons que saíram aqui da zona anódica e vieram para a zona catódica e formam para a gente o 2OH-, nesse caso, quando a gente pensa no oxigênio. Essas reações todas nós já fizemos lá na química geral. Isso mostra para a gente, então, que o processo de oxidação acontece na zona anódica e o processo de redução na zona catódica, que a gente chama de zona não corroída. Bom, a formação dos óxidos causa uma expansão muito grande nas estruturas metálicas à base de ferro. Por exemplo, nós temos uma estrutura de ferro com volume X, esse volume aqui de cima. À medida com que acontece o processo de oxidação, olha o quanto a gente expande esse volume. Olha aqui no caso do FeOH3 triidratado. A expansão é muito grande em relação ao ferro. Essa expansão é que faz com que gere uma pressão muito grande nas estruturas de concreto armado e, consequentemente, o concreto se desplaque. Aqui nós temos, então, a progressão dessa reação expansiva. Olha lá, eu tenho a penetração dos agentes agressivos por absorção, difusão ou até mesmo permeabilidade. A fissura aparece e aí vai começar a entrar com maior eficiência esses agentes agressivos. Acontece o lascamento, então, da estrutura em concreto e aumenta a minha corrosão. Olha lá, o lascamento acentuado e redução significativa da seção da armadura. Tudo bem? Para eu prevenir, então, a corrosão da armadura, eu preciso ter alguns cuidados necessários. Cobrimento, eu tenho que ter um cobrimento seguindo a NBR 6118, para que eu tenha maior tempo para a camada carbonatada chegar até o aço. Lembrando a vocês que essa carbonatação é um fenômeno natural. Eu tenho que ter uma concretagem menos permeável, ou seja, eu tenho que aumentar, aliás, ter uma menor relação água-cimento, e eu tenho que aumentar a resistência desse material. Eu tenho que modular o tipo de cimento. Eu tenho que cuidar das formas arquitetônicas e de drenagem da minha estrutura em concreto armado. A drenagem é importantíssima, já que a água é um dos fatores fundamentais para o processo de corrosão. Eu posso ter uma proteção superficial do concreto, usando revestimentos e tintas específicas. E a minha armadura ela pode ser especialmente passivada. Por exemplo, eu posso ter aços revestidos com resina epóxi, aços galvanizados, isso é muito comum, aços inoxidáveis, armaduras de fibra de carbono, vidro e Kevlar, que é um tipo de polímero que a gente vai discutir muito na nossa disciplina ainda. Tá? Outro tipo de cuidado que a gente precisa ter para evitar a corrosão da armadura
Aditivos específicos que contenham cálcio, cloreto de cálcio na sua estrutura. Cobrimento da armadura adequado e a agressividade do meio, ou seja, usando a NBR 6118. Cuidados especiais se o concreto estiver sujeito a correntes elétricas. Usar dosagens adequadas, por exemplo, de água na hidratação. Aqui a NBR 6118 mostrando para a gente qual é, em cada situação, nessas situações específicas, qual é o recobrimento necessário, tá? Bom, a proteção dos aços contra a corrosão, a gente tem que saber que a corrosão é um resultado de fenômenos eletrolíticos, então eu tenho que diminuir essa possibilidade dessa ocorrência. Ela é favorecida pela presença de ácidos e bases, então eu tenho que evitar também isso lá. E para que a proteção do ferro seja eficaz, é necessário limpá-lo previamente, para que a gente tenha o mínimo possível de agentes já oxidados na estrutura do ferro. Então, esses processos podem ser mecânicos ou até mesmo químicos. Ok?